Oi pessoal, aqui é o Wellington e hoje vou falar sobre autenticação. A autenticação em sistemas operacionais é um método de segurança que a gente usa para garantir que o usuário terá segurança em seus arquivos e nenhum outro usuário, ou seja ele um cracker ou até o seu amigo que usa seu computador, não tem acesso a arquivos ou informações somente desse usuário. A autenticação ela é um método de identificação que pode ser por senhas, por perguntas, por sensores, por cartões e entre outros métodos que garantem essa segurança que eu acabei de dizer. A autenticação ela pode ser baseada em três princípios básicos de identificação. O primeiro é alguma coisa que o usuário sabe que seria senhas e esses métodos. Alguma coisa que o usuário tem, como um cartão ou alguma chave, alguma outra coisa. E alguma coisa que o usuário é, que seria como sensores biométricos e entre outros sensores de íris e meios físicos. Passando para o nosso primeiro método de identificação, que é autenticação usando senha, é o método amplamente utilizado hoje em todos os sistemas operacionais, como Windows, Mac e Linux, que o usuário precisa de um nome de usuário e de uma senha, sendo que a combinação de entrada tem que ser válida, os dois nomes precisam estar certos para o sistema conceder acesso ao usuário. Nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, a gente tem três exemplos. No exemplo A, aqui o usuário digita o nome dele e a senha e obtém acesso. Na imagem B, a gente tem um login com um usuário inválido, que é um usuário que não existe. O sistema já avisa que esse usuário não existe e não concede acesso. E no C a gente tem uma entrada de usuário rejeitada após o nome e a senha ser colocados, em que você não sabe se o que está de errado é o nome do usuário ou é a senha. Sendo que o terceiro método é o mais seguro para evitar crackers e entre outros intrusos a ter acesso ao seu sistema. Aqui é um sistema bem simplificado de como que são as senhas no Unix, em que o usuário, depois que o usuário colocou sua senha pela primeira vez, ele fica criptografado em um arquivo de senha do Unix. Infelizmente esse arquivo de senha ele é público, mas ele é público e só que ele é criptografado, então você tem uma segurança, mas ao mesmo tempo você também não tem. E o método de acesso é que você digita seu usuário e sua senha, que são criptografados, e são comparados com os usuários e senhas que tem dentro do arquivo de senhas do Unix. Após essa comparação, ele aceita ou rejeita a entrada, sendo que esse arquivo de senhas ele contém flags e entre outros métodos para dificultar a quebra dessa criptografia e você conseguir descobrir a senha. Aqui eu vou falar um pouco sobre agora o ataque Telnet, que é um ataque que você utilizando a internet você consegue descobrir o IP da sua vítima, e a partir do momento que você consegue descobrir esse IP, digamos que você use aqui a função DNS Carry, você consegue descobrir o IP, e a partir desse IP você começa um ataque por varredura para você saber quais são os endereços IPs ativos dentro de um IP mãe. A partir do momento que a gente consegue acesso a um desses endereços, a gente pode conseguir acesso ao arquivo de senhas do Unix, que a gente já tem até o diretório que é let.password, está até escrito em negrito aqui, e que ele é normalmente público. Se você conseguir acesso a esse arquivo e ele não tiver criptografado, você consegue virar um super usuário, um usuário que tenha acesso restrito ao sistema e poderá fazer o que quiser. E outro problema além disso é a utilização de senhas padrões. Muitos usuários não trocam suas senhas padrões de, digamos, usuário de acesso remoto ou um usuário para cópia. E nesses casos que um departamento de segurança dos Estados Unidos que
continha informações sigilosas conseguiu ser acessado porque a senha padrão não foi modificada. E uma vez que o usuário pode ter acesso a, esses, a esse sistema, ele pode virar um super usuário, ter a informação que quiser e o sistema é praticamente dele. Eu vou falar agora também, além da autenticação assim, falar um pouco sobre autenticação por resposta, que é a famosa pergunta secreta que a gente sempre responde nas recuperações de senha, etc. Que você, você vai propor uma pergunta e uma resposta e você tem que lembrar dessa pergunta e dessa resposta caso aconteça alguma coisa. E nesse caso o sistema vai te dar a pergunta e você tem que responder corretamente. As respostas são criptografadas em algum lugar seguro para manter a segurança da sua pergunta. A autenticação por desafio é uma autenticação em que você propõe um problema ao usuário e o usuário responde ele. Caso ele acerte, você consegue ter certeza que é ele, que ele tem que digamos só o usuário teria essa capacidade de conseguir acesso a essa informação. Então você poderia pegar e colocar e liberar acesso para ele. Nesse caso aqui eu fiz um problema que é y igual a x quadrado sendo x, resolva x sendo y igual a zero, que caso é zero, se ele responder zero, nosso sistema liberar acesso para ele. A gente tem também acesso à autenticação usando um objeto físico, que esse objeto físico eu exemplifiquei aqui por um cartão inteligente. Esse cartão inteligente, ele colocado em algum sensor, ele liberará alguma informação que considerará uma senha ou fará algum cálculo interno de criptografia e liberará acesso ao sistema. Além desses três modos, a gente tem modos de biometria usando digital, íris, sensores por voz, que todos eles são meios mais biológicos de ter acesso à informação. Agora eu vou falar de ataques dentro do sistema, que são ataques que iniciaram depois de o usuário já ter acesso ao computador, que eles geralmente são implantados e modificam alguma particularidade do sistema. Backdoors são portas de entrada escondidas que são colocadas dentro do código para que algum outro usuário consiga acesso a esse sistema mesmo não sendo um usuário cadastrado. Neste exemplo que eu tenho aqui, o primeiro código é o código correto e no segundo código é o código com a backdoor implantada. Perceba que na última linha, neste último if, tem uma comparação entre a string ZZZ no nome do usuário. Se por acaso um usuário malicioso entrar com este nome ZZZ, ele consegue acesso mesmo não sendo o usuário do sistema. Essa é uma backdoor que pode ser implantada por algum programador, algum outro meliante que venha a querer acesso ao sistema, mas ela pode ser facilmente identificada se seus programadores trabalharem em grupo e a verificação de código ser mais frequente. As bombas lógicas também são outro mal muito difícil de conseguir ser resolvido, que são praticamente bombas. Bombas eu posso dizer que seriam um programa que faria algo malicioso ao sistema, como destruir ele, como apagar parte de trechos de programas importantes, como excluir algum arquivo que você precisa formatar o disco, entre outras coisas, que pode ser implantado caso você não mantenha uma constante por muito tempo, como a cada dia você digitar uma senha e essa senha garante que o programa bomba não entrará em execução. Ou se depois de um tempo, como uma bomba relógio mesmo, depois de um tempo ela explodir e apagar todos os arquivos. Essas bombas são basicamente implantadas por usuários ou programadores e tomam como refém o proprietário do sistema, e então este tem que pagar alguma chantagem, alguma coisa para o sequestrador do sistema. E tem por último o logro de autenticação do usuário, que é uma imitação da tela de login do sistema. Em alguns sistemas que usam interface gráfica, você não consegue distinguir
a interface original de uma interface criada por um hacker ou um cracker para que ela tenha para que ela roube sua informação de login. Então você conseguirá o acesso ao sistema. Sendo que os usuários, na maioria das vezes, não conseguem distinguir isso. Sistemas como o Windows, eles deixam uma combinação de teclas que é rígida e você não tem nenhum acesso a elas, que são o Alt Ctrl Del, que ela é exclusiva para a tela de logon. Então, em casos como este, de ter uma tela de logon duplicada, você pode apertar Alt Ctrl Del que você irá se transferir para a tela original do Windows. E é só isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. E é isso aí.